Olá, meu nome é Marco Nazarova. Olha, nessa gravação vamos falar de algo grave que está acontecendo no Brasil. O Eduardo Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, lançou um projeto de lei para criminalizar o comunismo e o socialismo. E o projeto de lei que vai dar até cadeia para como se chama? Para apologia ao comunismo e ao socialismo. Eu quero dizer que essa lei não é americana, tá? Não existe nos Estados Unidos. O único país que existe essa lei de crime, apologia ao comunismo, é na Ucrânia. É, lei de Poroshenko. O próprio Eduardo Bolsonaro disse que ele quer imitar, copiar a lei ucraniana que proíbe o socialismo, o comunismo e o nazismo também. Claro, porque ele tinha que falar que o nazismo também. Apologia ao nazismo, comunismo, socialismo. Tem gente que acha que é uma coisa legal, que acha que é uma coisa positiva. Mas na verdade não. Porque a Ucrânia é o único país que fez essa lei. O que aconteceu? O comunismo, o socialismo foi banido. Começaram a colocar a pessoa na cadeia, depois eles começaram a derrubar monumento histórico na Ucrânia, proibir a pessoa de ir na escola, diminuir russo, proibir de falar russo na escola, porque russo era considerado uma língua comunismo, proibir a livro na escola que se ensinava a história da União Soviética ou qualquer coisa, e isso declenchou uma revolta. E assim que a guerra no Donbass praticamente aconteceu. Depois dessa lei, a minoria russa se sentia ofendida porque não podia mais viver, aprender sua história, falar sua língua, era proibida de muita coisa e essa declenchou uma rebelião. Então a lei contra o comunismo na Ucrânia acabou numa guerra de 5 anos. Numa guerra, onde os comunistas de Donbass, que não eram comunistas, mas que ficaram revoltados e se transformaram mais comunistas ainda, e os fascistas de Kiev, que era proibida o fascismo, ainda assim aparecia Azov e movimento fascista em Kiev. E depois dessa lei apareceu o verdadeiro fascismo e o verdadeiro comunismo na Ucrânia, e todo mundo sabe que resultou numa guerra com mais de 30 mil mortos, tá? Dos dois lados. Então o Brasil quer imitar, o Eduardo Bolsonaro quer imitar a única lei que existe só na Ucrânia, que nem existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode falar de comunismo, tá? Você vai receber crítica, mas você não vai para a cadeia se você apologiza o comunismo. Você pode até falar de Stalin, mas na Ucrânia é o único país onde você não pode se referenciar ao comunismo. Isso resultou em guerra. Então no Brasil vai ter essa lei imitando a Ucrânia, de apologia ao socialismo e ao comunismo. Mas o problema é que o que é comunismo no Brasil? Você já viu que tudo, qualquer coisa é comunismo. Então muita gente vai para a cadeia. Movimento sem terra vai para a cadeia, socialista, petista vai para a cadeia. Talvez você fala de justiça social, você vai para a cadeia. Se você defende a minoria negra, você vai para a cadeia, porque é comunismo. Se você veste uma camisa vermelha, pode ser considerado comunismo, também vai para a cadeia. Qualquer coisa no Brasil, com essa lei, qualquer coisa pode ser comunismo, porque o brasileiro, você já viu o bolsominion. Qualquer coisa é comunismo. Camisa vermelha é comunismo. Não apoia Bolsonaro é comunismo. Então muita gente vai para a cadeia, tá? Muita gente com essa lei contra a apologia ao comunismo e ao socialismo.